Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez uma vez na vida? Por que existe tanto sofrimento no mundo? Quer dizer, se existe um Deus que é bom e todo-poderoso, de onde é que vem o mal? Essa questão, olha, atormenta a humanidade há séculos. Mas, lá no século XVII, um filósofo chamado Blaise Pascal, ele veio com uma resposta bem radical. Ele dizia que para a gente entender o mal que está lá fora, no mundo, a gente precisa primeiro entender o paradoxo que existe aqui, ó, dentro de nós mesmos. Então bora mergulhar nessa ideia. E tá aí o dilema clássico conhecido como o problema do mal. O filósofo David Hume resumiu isso de um jeito brilhante. É uma sinuca de bico, né? Essa questão desafia a própria ideia de um Deus que seja ao mesmo tempo bom e todo-poderoso, quando a gente olha para a realidade da dor, do sofrimento que está por toda parte. Pois é, essa é uma das perguntas mais fundamentais da experiência humana. E a busca por uma resposta leva a gente por caminhos bem complexos da teologia, da filosofia, e é exatamente para lá que a gente vai agora, seguindo os passos de Pascal. Mas aqui é que o Pascal muda o foco. Em vez de ficar olhando para o universo, tentando achar a origem do mal, ele convida a gente a olhar para dentro. Ele acreditava que o maior mistério não estava lá fora, mas aqui dentro. Para ele, o ponto de partida de tudo é a condição humana. Nós somos um enigma para nós mesmos, sabe? Um emaranhado de contradições que precisa ser desvendado antes de a gente tentar entender qualquer outra coisa. E aqui a gente vê como Pascal mapeia essa nossa dualidade. É fascinante. De um lado, a gente tem uma grandeza que não dá para negar, uma sede pela verdade, um senso de justiça, uma capacidade de raciocinar incrível. São como ecos de um estado nobre, como se fôssemos um rei deposto. Só que, do outro lado, a nossa miséria é igualmente clara. Somos dominados pelo que ele chamava de amor próprio, que é uma espécie de orgulho, de egoísmo, que nos coloca no centro do nosso próprio universo. E isso nos leva ao engano, a nos escondermos em distrações só para não ter que encarar nossa própria condição. E essa citação do Pascal é forte, né? Ela mostra bem a consequência dessa nossa miséria. Para ele, a vida humana é tipo uma teia de ilusões, onde a hipocrisia e o auto-engano são a regra. E tudo isso é resultado direto daquele amor próprio que tomou o lugar do amor a Deus. E aí chegamos na pergunta central que resume todo esse paradoxo humano. Como é que essas duas naturezas, a grandeza e a miséria, podem existir juntas numa só criatura? O que é que poderia explicar uma contradição tão profunda? Bom, é a partir daqui que o argumento do Pascal toma um rumo inesperado e, para muita gente, até chocante. Ele não vai oferecer uma solução filosófica toda bonitinha e arrumada. Não, ele vai muito mais fundo para algo bem mais misterioso. Então, se a razão por si só não consegue explicar essa mistura de anjo e demônio, de grandeza e de ruína que a gente é, onde é que o Pascal diz para a gente procurar a resposta? E esse é o ponto-chave. Pascal afirma que nada choca mais a nossa razão do que a explicação dele. Ele basicamente nos pede para dar uma pausa nessa busca por uma explicação puramente racional e considerar um mistério que, embora a gente não consiga entender direito, ilumina todo o resto. E esse mistério é a doutrina do pecado original. A ideia de que uma única transgressão, lá no início da história humana, corrompeu a natureza de todo mundo que veio depois, criando essa fratura interna que a gente vive como uma luta constante entre a grandeza e a miséria. E aqui está a conclusão poderosa de Pascal. O que ele está dizendo é que, embora a doutrina do pecado original seja o mistério mais difícil de engolir com a razão, é a única coisa que faz a nossa própria natureza ter algum sentido. Sem ela, o paradoxo humano simplesmente não tem solução. Ok, mas aceitar esse diagnóstico tem uma consequência gigantesca. Muda completamente a relação entre a humanidade e o divino. Porque se a nossa natureza está corrompida, como é que a gente pode se conectar com Deus? Para Pascal, a consequência mais trágica da queda não foi nem a morte, nem o sofrimento. Foi o fato de que Deus se tornou oculto. Aquela comunicação direta, clara, acabou. A divindade se tornou um Deus abscônditus, ou seja, um Deus que se esconde. E esse processo acontece em etapas, como uma coisa levando a outra. Primeiro, a queda, que cria essa ruptura com Deus. Essa ruptura faz com que o ser humano se volte para dentro, para o tal do amor próprio. E essa obsessão consigo mesmo nos deixa cegos para a presença de Deus. O ponto crucial do Pascal é este: Deus não está ativamente se escondendo da gente. Nós é que nos tornamos incapazes de vê-lo. E Pascal via até uma lógica teológica nessa ocultação toda.
Se Deus aparecesse o tempo todo, não teria mérito nenhum em ter fé, certo? Mas se ele nunca se revelasse, a fé seria quase impossível. Então Deus se revela só de vez em quando, o suficiente para quem o procura poder encontrar, mas continua oculto para quem não o procura. Então tá. Se a humanidade está perdida no próprio egoísmo e Deus está oculto, existe alguma esperança? Será que tem um caminho de volta? Essa é a pergunta final e a mais importante de todas. Depois de diagnosticar o problema, uma natureza humana corrompida e um abismo gigante entre nós e Deus, Pascal então se vira para a solução. A lógica do Pascal é a seguinte: sozinhos nós não conseguimos atravessar o abismo que nós mesmos criamos. A nossa natureza, que é corrompida, não consegue alcançar a perfeição divina. Por isso, é preciso um mediador, alguém que possa servir de ponte entre o divino e o humano. E, para Pascal, que seguia a teologia cristã, esse mediador é Cristo. E essa ideia dele é toda fundamentada em passagens bíblicas, como esta aqui, que reforçam seu argumento. A figura de Cristo se torna no pensamento dele a única forma de restabelecer a comunicação com o Deus oculto e reconciliar o mundo com o Deus. E assim, a gente termina com o desafio central que Pascal nos deixa. Ele nos apresenta uma escolha: abraçar um mistério que, mesmo chocando a nossa razão, oferece uma explicação profunda para a nossa condição contraditória, ou ficar só com a razão, que talvez nos deixe com um paradoxo sem solução e um mundo de sofrimento sem sentido. A escolha, ele sugere, fica para cada um de nós.